O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo e viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a liturgia nos coloca um pouco esse mistério do pensamento de Deus e do nosso pensamento. Tão distante quanto está o céu da terra, estão os pensamentos nossos e os pensamentos deles. Tão superior quanto o que está aqui e o que está lá, é o pensamento dele e o nosso pensamento. Vou fazer uma pergunta para vocês: como nós seríamos, como nós agiríamos e como nós pensaríamos se não tivesse pecado em nós? Se não tivesse a concupiscência que nos faz pecar? Como nós agiríamos, pensaríamos e falaríamos? Como seria? Já pensaram nisso? Meu Deus, como é que eu seria se não tivesse pecado? Como é que eu faria se não tivesse pecado? Se não tivesse a concupiscência? Se Adão não tivesse pecado? Como nós faríamos? Nós faríamos igual a Deus. Agiríamos como Deus age. Falaríamos o que Deus fala. Pensaríamos o que Deus pensa. E esse, meus irmãos, deve ser um objetivo da nossa vida cristã. Porque o cristão é aquele que transmite Deus naquilo que faz, naquilo que fala e naquilo que pensa. Precisamos pedir ao Senhor
Quão distantes, diz o Senhor, quão distantes estão os vossos pensamentos dos meus pensamentos. Qual deve ser nossa oração? Pois então, Senhor, bora se aproximar um pouquinho mais, os teus pensamentos do meu, né? Senhor, então vamos tornar isso mais próximo. Faz com que os meus pensamentos sejam mais similares aos teus pensamentos. Faz com que os meus atos sejam mais próximos dos teus atos. Faz com que as minhas palavras sejam mais próximas das tuas palavras, Senhor. É o que nós pedimos. Igual aquela música que nós cantávamos na infância do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Não sei o resto não. Mas dizia, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver o que Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao final do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Uma música simples, mas que fala tudo. Porque é isso que a liturgia hoje nos coloca. A liturgia coloca hoje para nós situações desconfortáveis por causa do nosso pecado. A parábola parece que de propósito faz um pouco a gente ficar meio mexido, né? Tem aqueles que trabalham o dia todo, Deus chama o patrão, chama para trabalhar na sua vinha, promete uma moeda de prata. Alguns saem 5 da manhã, o sol nem nasceu ainda, estão lá no sol. Outros chegaram 5 da tarde, quando foi 6 acabou o trabalho. O que é impressionante não é que o patrão dá uma moeda para cada um. O que é impressionante é como ele manda o administrador fazer. Como é que ele manda o administrador fazer? Chama os operários e começa a pagar pelos últimos. Começa a dar a moeda que eu prometi a partir dos últimos. É como se dissesse assim, eu quero que todo mundo veja que eu estou pagando igual para os últimos e para os primeiros. Parece que às vezes a providência nos coloca em situações que mexem conosco, mexem com aquele pecado que está em nós, e quando a gente vê, a gente fica um pouco zangado, nós ficamos chateados. Por quê? Porque não é justo Deus fazer assim. E quem é você para dizer o que Deus deve fazer e o que Ele não deve fazer? Quão distante estão os vossos pensamentos dos pensamentos dEle. É por isso que na oração ao Espírito Santo a gente pede, Senhor, fazei que eu aprecie retamente todas as coisas segundo o vosso Espírito. Fazei que eu aprecie, que eu olhe para as coisas e entenda a tua lógica. É por isso que no Pai Nosso a gente reza, seja feita a tua vontade na terra como no céu. A gente pede ao Senhor que a vontade dEle seja a nossa, mas no fundo o que a gente quer é o contrário, é que a nossa vire a dEle, né? O que a gente quer mesmo assim, Senhor, ajuda aí, que aquele negócio que eu estou querendo seja a tua também. A lógica do Evangelho é o contrário. Padre Zezinho, nessas músicas de criança também, já que eu já puxei o Padre Zezinho aqui do Amar Como Jesus Amou, ele tem era um disco de vinil. A nova geração não sabe o que é, né? O que é um disco de vinil. Mas eu ganhei, para vocês verem que eu não sou tão novozinho como vocês acham que eu sou. Ganhei um disco de vinil verde do Padre Zezinho. E o nome do disco era Na Terra do Contrário. Porque na lógica do reino, é como se a terra fosse ao contrário. Na lógica do reino de Deus, o pensamento de Deus é tão diferente do nosso, que parece que é de cabeça para baixo. E é assim que nós precisamos mudar o nosso pensamento no pensamento dele. Ficar de cabeça para baixo. Ficar na lógica do reino de Deus. Começar a olhar para as coisas e dizer, é assim que Deus pensa, é assim que Deus faz, é assim que Deus age. Pois se é assim que Deus faz, é assim que Deus pensa, é assim que Deus age, então é assim que eu devo pensar, é assim que eu devo agir. Não é o Evangelho que tem que se adaptar a nós, somos nós que temos que nos adaptar a Ele. Obviamente, a moeda de prata não é uma recompensa humana, a moeda de prata é uma recompensa divina. O Senhor está falando, o reino dos céus é assim.
O reino dos céus é: todos aqueles que caminham para o Senhor receberão a mesma recompensa. Em outros momentos no Evangelho nós vemos a coisa semelhante. Quem é que se lembra? Semelhante a essa história dos últimos e dos primeiros. Quem lembra? Vocês estão me escutando ou estão só fingindo que estão me escutando? Estão me escutando, né? A lógica, onde tem outras parábolas ou outras situações que são semelhantes a esse Evangelho. Quem lembra? O pessoal fica até chateado depois. Mesma coisa, fica chateado com o pai da misericórdia. A parábola do filho pródigo, lembram o que acontece com o filho pródigo? O filho vive na casa do pai, aí chega o outro, que foi-se embora, quando volta, parece que de propósito a música estava tão alta que o filho mais velho escuta. O filho mais velho está voltando cansado do campo e encontra o pai fazendo festa com o filho mais novo. E aí gera a inveja. Na cruz, Jesus tem o bom ladrão. E ele diz: tu fez tudo errado a vida toda, mas agora tu pediu misericórdia. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. É a lógica do Evangelho. E que lógica é essa? Nunca é tarde para a nossa conversão. O Senhor espera pacientemente a nossa conversão. É a primeira lógica. Ah, padre, é porque não dá mais. Só se for fora do Evangelho, porque no Evangelho ainda dá. Padre, mas está acabando o dia. No Evangelho ainda dá. Padre, mas eu fiz tudo errado. Pela lógica do Evangelho, ainda é tempo da misericórdia. E a segunda lógica do Evangelho: a alegria do outro é a minha alegria. O que o Senhor repreende esses homens é: você está com inveja porque o outro está feliz. Tu estás com inveja porque eu estou sendo bom para com aquele outro. Tu estás por acaso eu não posso fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Meus irmãos, a nossa cabeça precisa mudar, o nosso pensamento precisa mudar para entrar na lógica do Evangelho. Finalizo dizendo isso que São Paulo hoje diz. São Paulo diz o que na sua carta? São Paulo diz simplesmente isso: meus irmãos, para mim, o que eu queria era partir logo para receber a glória, mas por causa de vocês, eu fico, para ajudar vocês a receberem a mesma moeda que eu recebi, em outras palavras. A nossa vida é uma missão, meus irmãos, e a nossa missão não é salvar a nossa alma, é nos salvar e ajudar meu irmão que está do meu lado a se salvar junto comigo. Mas padre, isso não presta para nada. É ele também que Deus quer dar a moeda, porque ele deu para ti que também não presta, né? Que tem fraqueza, que tem pecado, que tem imperfeições, como todo mundo. As dele talvez lhe incomodem mais, mas ele também merece a vida eterna, ele também merece a moeda de prata. Peçamos ao Senhor então hoje essas duas graças: a primeira graça de confiar na misericórdia até o último instante, e a segunda graça de nos alegrar com a alegria do outro, que é a alegria mais bela que nós podemos ter. Ver nosso irmão mudando, ver nosso irmão melhorando, progredindo, se convertendo, deve ser a nossa alegria, como era a alegria de São Paulo, que era um homem completamente configurado ao Evangelho. Que o Senhor nos ajude, nos converta, nos vire de cabeça para baixo. A gente pode sair hoje da missa de cabeça para baixo, na lógica, não na nossa, mas na lógica do reino dos céus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um instantinho.